Graça e paz, bom dia. É um prazer estar aqui mais uma vez, podendo estarmos em contato, apesar da distância, para falar da palavra do Senhor, para louvarmos ao Senhor. É um privilégio nós termos a palavra em nossas mãos, é um privilégio nós ouvirmos a voz de Deus, é um privilégio nós podermos celebrar, cultuar ao nosso Senhor. Espero que esse seja um dia realmente diferente na sua vida, que o Senhor fale ao seu coração. Espero que você hoje possa ser tocado pelo Senhor na palavra, tocado pelo Senhor enquanto você louva conosco, e que em nome de Jesus realmente nós estejamos a cada dia crescendo. Estamos vivendo dias difíceis, apesar de já haver uma certa mudança, um certo avanço, apesar de pequeno, a respeito da pandemia. Porém, estamos vivendo um momento atípico e o Senhor tem nos mantido, o Senhor tem nos dado paz, o Senhor tem nos agraciado com o seu amor e nós temos percebido isso. Eu tenho percebido isso na minha vida e espero que você esteja percebendo isso na sua também. Apesar de todas as dificuldades que nós estejamos tendo no âmbito material, por conta de tudo que está acontecendo no mercado de trabalho, na economia, apesar de tudo, graças ao nosso Deus, nós temos paz em nossos corações e temos caminhado e continuado. Se você tem alguém próximo a você que foi acometido por essa enfermidade, eu peço que você, juntamente conosco, esteja orando. Nós temos um semanário de oração. Envie o seu motivo de oração para nós. Estaremos orando junto com você. E que, de fato, esse momento que estamos passando seja um momento para nós aprendermos e crescermos no Senhor em tudo. Na oração, na leitura, na celebração, na comunidade, na comunhão com os irmãos, mesmo que à distância, que possamos aumentar, então, a quantidade de vezes que entramos em contato uns com os outros. Que você aproveite da melhor forma possível este momento, para que nós possamos, ao findar disso, possamos estar maiores e melhores diante do nosso Deus e com as pessoas à nossa volta. Que Deus abençoe o seu domingo, que você sinta realmente a presença de Deus e, em nome de Jesus, que nós possamos fazer conforme a palavra nos diz a respeito do louvor, a respeito do ouvir ao nosso Senhor e que possamos obedecê-lo em tudo. Vamos orar, amém? Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos por este dia, te louvamos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Te louvamos porque o teu amor tem se revelado e se manifestado a nós, em nossas vidas, e que em nome de Jesus possamos, Pai, passar, Pai, este amor ao próximo, passar essa lição de obediência à Tua palavra ao próximo, Pai. Que possamos viver, Pai, da maneira como o Senhor estabelece para nós que vivamos em Teu Filho Jesus, Pai. Te louvo por cada um que tem acessado esse canal no YouTube, te louvo por cada um que tem se aproximado de nós pelo estudo da palavra, Pai, e que em nome de Jesus, Pai, mais do que nós, Pai, juntos entre nós, que possamos juntos estarmos com o Senhor e no Senhor, Pai, unidos no Senhor, no Teu nome, é o que nós queremos, Pai, que nós te pedimos, em nome de Jesus. Fala ao nosso coração, Pai, neste dia, fala, Senhor, conosco, Pai, e que em nome de Jesus possamos crescer no Senhor, Pai. Em nome de Jesus é o que nós te pedimos e agradecemos por tudo, Pai. Amém. Amém? Vamos louvar ao Senhor, amém? Quando tuas bênçãos eu
Senhor. Pai, obrigado, Senhor, por mais essa semana, por mais esse dia, Pai. Obrigado por ser a vida, Pai. A vida que nós devemos, Pai, olhar, tentar imitar, Senhor. Porque o Senhor é o exemplo, Pai. Não há nada igual, Pai. Não há nada igual, Senhor. Não há nada melhor que Ti, Senhor. Abençoa, Pai. Nos dê saúde, Pai. Esteja com cada um que está assistindo, Pai. Abençoa a família, Pai. E livra-nos, Pai, de todo o temor, de todo o medo, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Deus. Amém. Ser
Amém. Vamos à palavra de Deus, amém? Abra sua Bíblia em Colossenses, capítulo 4. Como você sabe, estamos de uma maneira sequencial abordando a carta de Paulo aos Colossenses. Hoje vamos do versículo 2 do capítulo 4 até o versículo 6. E semana que vem essa série já se finda, a série Jesus, a Realidade. Esse é o nosso título principal em torno de toda a carta de Paulo aos Colossenses. E esse título que nós elaboramos, de Jesus, a Realidade, está baseado no versículo 17 do capítulo 2, que diz: essas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Então, isso para nos dizer que tudo o que se tinha de religiosidade, de tradição judaica, tudo o que se tinha a respeito de muitos ensinamentos falsos que os colossenses estavam recebendo, eram sombras. O que havia antes eram sombras daquilo que é a realidade. Jesus Cristo é a realidade. Jesus Cristo é uma nova realidade posta a mim e a você. E é sob esta nova realidade que é Jesus Cristo que nós devemos caminhar. Obedecer à palavra de Deus é a nossa prioridade de vida. Conhecer a palavra de Deus e obedecer é a nossa prioridade. Deus tem para nós uma informação. Sobre essa informação, Deus vai nos dar uma formação de vida. E, ao passo que somos formados em cima dessa informação, nós também somos transformados daquilo que nós antes pensávamos que não corroborava com a palavra do Senhor. Então, nós somos informados para sermos formados e, assim, sermos constantemente transformados. O Senhor nos chama para um relacionamento pessoal e isso se dá em Jesus Cristo. Uma realidade posta a mim e a você. Mas nós só vamos entender essa realidade que o Senhor Deus tem para nós se nós obedecemos à palavra de Jesus Cristo. E por isso nós precisamos ler, precisamos estudar, precisamos aprender, precisamos orar para compreender de acordo com a vontade de Deus as Escrituras e assim possamos viver, dar uma resposta de vida a tudo aquilo que temos aprendido. Esse é o nosso objetivo com essa série e esse era o objetivo também de Paulo com essa carta aos Colossenses. Os colossenses estavam recebendo ensinos equivocados acerca de tradições, acerca da religiosidade, acerca de espiritualidade. Estavam recebendo informações equivocadas, ensinos, eles estavam correndo esse risco ali por algumas pessoas que tiveram acesso a eles. No entanto, Paulo envia essa carta para estabelecer a eles qual é o centro da vida dos colossenses, da vida de um cristão? Jesus Cristo. Se você retornar toda essa série no YouTube, como você tem aí em mãos, se você ouvir todas as nossas pregações e ler a carta inteira, você vai perceber que existe um objetivo de Paulo de colocar Jesus no lugar que lhe é devido. Deixar claro para todos que Jesus, Ele é a supremacia, Ele é supremo em nossas vidas, neste reino de Deus, Jesus Cristo, Ele é o Senhor. Amém? E, a partir disso, então, já tendo isso como base, desde o capítulo 3, nós temos percebido e abordado que Paulo já tem entrado num aspecto mais prático da vida. E agora, então, no capítulo 4, no versículo 1 ainda, nós estamos numa sessão anterior, que ele fala a respeito da responsabilidade social do cristão, não é? Então, no versículo 1 do capítulo 4, ele ainda aborda sobre o trato dos senhores com os escravos, não é? E falamos disso na semana passada, no vídeo anterior. E hoje nós vamos abordar do versículo 2 ao 6 do capítulo 4, que diz assim: dediquem-se à oração, estejam alerta e sejam agradecidos. Ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem, a fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo, pelo qual estou preso. Orem para que eu possa manifestá-lo abertamente, como me cumpre fazê-lo. Sejam sábios no procedimento para com os de fora. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades. O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Amém? Pai, em nome de Jesus, fala aos nossos corações, toca a cada um,
Pai, que o Senhor realmente se revele a nós, que nós possamos obedecê-lo e que essa obediência seja estabelecida, Pai, em nosso meio, por intermédio das nossas vidas, Pai, como um padrão, Pai, de vida, e que essa seja a nosso principal método de evangelismo, Pai, a obediência à Tua palavra e um viver sábio, Pai, e uma palavra branda, uma palavra agradável a todos, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Bom, aqui nós entramos numa parte em que Paulo dá alguns últimos conselhos a respeito da vida prática dos cristãos num geral, não é? E aí você vê então Paulo, ele traz 3 assuntos aqui. O primeiro é a oração constante, que Paulo vai falar no versículo 2, no versículo 3 e no versículo 4. Ele fala da necessidade de uma dedicação na oração, né, de uma perseverança na oração. Ele fala de uma condição de alerta também no versículo 2, não é? E ele fala a respeito da gratidão. Então, ele coloca 3 elementos que nós vamos abordar de uma maneira um pouco mais específica. No versículo 3, ele continua falando a respeito da oração dos colossenses por ele, Paulo. E no versículo 4, ele também fala a respeito da oração, a respeito da capacitação de Paulo para pregar, né? Da possibilidade dele ter liberdade em manifestar o evangelho. No versículo 5, Paulo então vai falar sobre o procedimento dos cristãos para com os de fora. Ele fala que o procedimento precisa ser sábio, né, com os que são de fora e que não se perca a oportunidade. No versículo 6, nós vamos ter uma abordagem de Paulo a respeito do falar. Ele diz que o falar do cristão precisa ser agradável, ou seja, precisa manifestar graça. Isso é algo muito importante das nossas vidas, falando de uma maneira específica e abrindo parênteses, a respeito do modo de falar do cristão. É muito interessante pensar que muitas vezes nós como cristãos, como conhecedores da palavra, nós até sabemos o que falar, mas às vezes a gente toma pouco cuidado com como falar. É necessário que nós percebamos que Deus nos coloca em posições e em condições, em lugares, que nós precisamos entender que para além do que falamos, precisamos prestar atenção em como falamos, não é? Então, nesse trecho, né, o meu foco principal hoje, e que vai dar base para o nosso subtema, servo oportuno, né, esse é o nosso subtema, está no versículo 5, que diz assim: sejam sábios no procedimento para com os de fora, aproveitem ao máximo todas as oportunidades. Normalmente a gente usa essa palavra oportuno, né, ela também, um derivado dela, é algo pejorativo. Às vezes a gente fala assim, ele é oportunista, né? E a gente usa essa expressão de uma maneira pejorativa para dizer mal a respeito de alguém que está se aproveitando, mas existe uma questão positiva a respeito disso, né? Ser alguém oportuno é alguém que utiliza bem o seu tempo, é alguém que não perde tempo. Paulo aqui no seu conselho aos cristãos, ele diz, aproveitem ao máximo todas as oportunidades. No original, uma tradução boa aqui seria, vocês precisam remir o tempo, ou seja, aproveitar o tempo. Inclusive, tem aqui em grego, aqui nós temos a palavra kairos, que diz respeito ao tempo mesmo, né? E ali Paulo está dizendo o seguinte, olha, vocês não podem perder tempo no trato, nas oportunidades que vocês têm. Por isso, vocês precisam estar em constante oração para que uma porta esteja aberta, né? Então você vai ver que existe uma preocupação de Paulo para o fato de que evangelizar começa com a oração, porque as portas precisam estar abertas para que a mensagem chegue. Mas aí no versículo 5, né, ele vai falar especificamente a respeito do procedimento com os de fora. E o grifo dele aqui, né, que eu estou dando esse grifo, é o seguinte: aproveitem as oportunidades, aproveitem ao máximo as oportunidades, né? E quando a gente vai, por exemplo, do futebol, um atacante oportunista é aquele que não perde gol. Quando a gente se refere, né, a um atacante e fala assim, por exemplo, o Romário, né, é um cara oportunista. Por quê? Porque ele parece que está sempre no lugar certo e ele faz o menor esforço possível para atingir o seu objetivo máximo.
O objetivo máximo de um cristão com relação a fora de si, né? Porque o objetivo primeiro do cristão é ele ser transformado. Mas, para além disso, o objetivo de todo cristão, de todo discípulo, é fazer novos discípulos para Cristo, é evangelizar, é levar a palavra de Deus. A nossa comissão, né? O nosso chamado do Senhor para nós é levarmos a palavra de Deus. Esse é o nosso objetivo máximo na sociedade, manifestar a mensagem. E para isso as portas precisam estar abertas. E diante dessa percepção, desse nosso grande objetivo, né, o nosso goal é evangelizar, é levar a mensagem. E nós não podemos perder tempo quanto a isso. Por isso, hoje vamos falar a respeito de servos que conseguem ser oportunos, né? Se você pesquisar a origem dessa palavra oportuno, ela vem do latim, onde havia ali uma expressão, né, havia um deus que o nome dele remetia a porto, né? E ob, que é o prefixo da palavra, significa ir em direção. Então, oportuno é aquele que vai em direção ao porto. Então, por que isso? Porque isso é um termo da navegação. Então, alguém que sabia que era oportuno, um momento oportuno, era um momento em que se utilizava o vento para ir em direção ao porto. Então, um marinheiro oportunista era o marinheiro que estava sempre atento para a melhor maneira de ele utilizar o vento para chegar ao porto. Então, um oportunista é alguém que chega no seu objetivo de maneira simples e rápida, de maneira objetiva, de fato. E nós, muitas vezes, não temos um pensamento assim. Nós temos um objetivo, mas não estabelecemos como fazer isso. E Paulo aqui vai nos demonstrar e vai nos ensinar a respeito de nós aproveitarmos essa oportunidade e de desenharmos um caminho para atingirmos o nosso objetivo, que é evangelizar, manifestar a mensagem de Cristo. Do versículo 2 ao versículo 4, então, Paulo vai falar a respeito da oração. No versículo 2 ele diz assim: dediquem-se à oração, estejam alerta e sejam agradecidos. Bom, aqui Paulo estabelece para nós o jeito de orar. Precisamos sermos perseverantes na oração. O que quer dizer que nem sempre nós vamos querer orar. Nem sempre a nossa o nosso instinto inicial é orar. Então ele diz, dediquem-se à oração, apliquem-se a isso. Orar é algo do qual nós precisamos nos organizar para fazermos. Precisamos criar meios, né, e um procedimento de vida para não deixarmos de orar. Porque senão, sem percebermos, nós tiramos da nossa rotina essa prática, a prática da oração. Nós precisamos estabelecer isso em nós. Olha, eu preciso orar. Assim como agora nós desenvolvemos a prática de lavar as mãos ou de usar o gel, não é? Então todo mundo já tem isso. E também cada vez mais, todos nós temos agora a prática de usar máscaras, né? No início era muito comum a gente esquecer a máscara em casa. Porém agora se tornou tão corriqueiro para nós, entrou na nossa rotina a máscara. Então dificilmente agora a gente esquece a máscara. Ainda esquecemos porque é um hábito recente. O que Paulo está dizendo é justamente isso. Não esqueçam de orar. Façam da oração uma prática usual. Façam da oração algo corriqueiro, façam da oração algo constante na vida de vocês. E mais, estejam alerta. Por que estejam alerta? Para orar, esteja alerta que existe uma necessidade à sua volta, mas também temos o fato de que Jesus Cristo vai nos buscar. Então, para que você não perca a sua dedicação na oração, mantenha-se em foco que Jesus Cristo vai nos buscar. Então, o alerta do cristão é para a necessidade à sua volta e para o fato, e para a eminência da vinda de Cristo para o buscar. Isso o mantém em alerta, em posição de guarda, né, por assim dizer. E sejam agradecidos, ou seja, para que você não perca o ânimo e ao mesmo tempo para que você não perca a doçura na oração e no alerta, que você se mantenha sabendo de onde você foi tirado e por quem você foi salvo, né? Fomos salvos do império das trevas. E por quem? Por Jesus Cristo. A gratidão nos mantém focados naquilo que foi feito por nós e naquele que fez por nós. No versículo 3 ele diz, ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem, a fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo, pelo qual estou preso. Existe para Paulo, e Paulo está dizendo aqui o seguinte, que apesar de todo o trabalho para se evangelizar, existe uma oposição
espiritual que só pode ser vencida por intermédio de uma ação espiritual, que é orar. Os corações têm como portas, né? Por isso que Jesus vai dizer o seguinte: olha, eis que estou à porta e bato. Quem ouvir a minha voz e me permitir entrar, eu entrarei e habitarei ali. Então veja, para Paulo, evangelizar é passar por uma porta que está normalmente fechada e que por causa do diabo existe uma resistência para se abrir essa porta. E essa resistência, segundo Paulo, só é quebrada por intermédio da oração. Essa resistência espiritual que existe nas pessoas de ouvirem a mensagem de Cristo só é quebrada por uma ação também espiritual que é resultante da oração. Por isso, para evangelizar, precisamos iniciar orando. Todo evangelismo começa na oração. Aliás, toda ação do cristão começa na oração. Começa espiritualmente. A oração é uma atitude concreta que nós temos, uma atitude física que temos no processo de falar e de pensar, porém que afeta no campo espiritual. E aí Paulo segue no versículo 4 e diz: orem para que eu possa manifestar o evangelho, o mistério de Cristo, abertamente, como me cumpre fazê-lo. Então Paulo pede oração por uma liberdade em evangelizar. Lembrando que Paulo está preso, ele está numa condição de restrição. Então o que ele está dizendo é o seguinte: eu preciso ter liberdade, não só para falar, como também para manifestar o evangelho, nos fazendo perceber que evangelizar não é um processo de falar simplesmente, mas é um processo de viver. E ele vai deixar isso claro então pelo seu próximo versículo, quando ele diz: sejam sábios no procedimento para com os de fora. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades. Essa sabedoria no procedimento diz respeito ao seguinte: nós conhecemos a palavra, nós conhecemos a Jesus Cristo, andamos com Jesus Cristo. Então, no nosso processo, no nosso caminho de vida, precisamos dar respostas práticas a partir do que pensamos, a partir do que aprendemos, a partir do que ouvimos. As nossas ações, o nosso proceder precisa ser sábio. Precisamos estar, então, atentos à necessidade das pessoas e à ordenança de Jesus Cristo. Existe um fato e existe uma ordenança. Eu preciso fazer com que as pessoas, através da minha vida, percebam essa ordenança do Senhor. Como, por exemplo, um governo querer perdoar as dívidas da igreja. Isso não corrobora com a mensagem de Cristo. Se nós, como igreja, instituições, temos obrigações com o nosso país, com a nossa cidade, com o nosso estado, de efetuarmos, pagarmos as nossas contas, nós precisamos fazer isso de maneira em ordem. Nós precisamos ser pessoas que fazem isso ordenadamente, que têm o seu compromisso e que cumprem com o seu compromisso. E não temos um rombo financeiro no país por causa de uma displicência nossa. O cristão precisa ser alguém que é o exemplo, não como objetivo de ser o maioral, mas por representar alguém que faria isso. Então, não é admissível para um cristão termos as nossas inadimplências aceitas. Temos as nossas inadimplências simplesmente deixadas para trás. Precisamos apresentar, né, a nossa vida como um exemplo. Então nós precisamos ter um proceder sábio. E o que nós precisamos questionar é se, como cristãos, estamos fazendo isso. Quando nós falhamos com pessoas no mundo, nós precisamos lembrar que temos conosco uma camiseta, né? Nós carregamos uma camisa de vamos colocar assim, né, para ficar melhor a metáfora. Temos um time, representamos um reino. E qual é a mensagem que nós estamos passando ao assumirmos algumas coisas, ou aceitarmos algumas coisas, algumas ações, como essa que eu estou lhes dizendo? E aí Paulo vai dizer: aproveitem ao máximo todas as oportunidades. Ou seja, aproveitem ao máximo todas as oportunidades para manifestar o reino, para expressar a verdade deste reino, para manifestar graça, para manifestar o amor, para manifestar o resgate, para manifestar o perdão, para manifestar a misericórdia. Estas palavras, graça, perdão, misericórdia,
salvação, remissão, santificação. Essas palavras são só palavras se não forem vividas por nós. Se no momento que nós temos a oportunidade de perdoar alguém, nós não perdoamos, deixamos de corroborar na nossa vida com o que nós falamos, com o que nós lemos, com o que nós dizemos que acreditamos. Não basta dizermos que acreditamos no perdão dos nossos pecados em Jesus Cristo, se não fazemos a mesma coisa por aqueles que estão à nossa volta. Por isso ele vai nos ensinar a orar. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Não é um processo de condição, não é uma condicional. Só me perdoa se eu perdoar as pessoas que me perdoam. Não, é um processo confessional. Eu entendi o que Cristo fez por mim, porque entendi o perdão que eu vivi, estou perdoando as pessoas e por isso quero ser cada vez mais, ter a percepção desse perdão em mim. Perdoa-nos, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Esse é um procedimento sábio. Precisamos agir, precisamos corroborar o que está escrito com a nossa vida. Precisamos nós ser a palavra viva, andando. Precisamos nós, assim como ele, que é a pedra viva, se manifestou, ao passo que ele vai agindo em nós, nós vamos sendo também manifestos como pedras vivas nele. E é isso que nós precisamos entender. Não podemos perder a oportunidade de nos posicionarmos como cristãos, como exemplos de pessoas que fazem parte de um reino, invisível, porém real, que é o reino de Jesus Cristo. Nós precisamos aproveitar todas as oportunidades, perceber todos os ventos de ações, de fatos, que nos possibilitam ir em direção ao porto seguro que é Jesus Cristo. Precisamos ser oportunos, precisamos perceber os ventos que se movem em nossos tempos e entender como, através desses ventos, mostrarmos para as pessoas qual é o lugar a se orientar, que é Jesus Cristo. Não podemos entrar no erro, não podemos aceitar sermos envolvidos por ventos de erros, de falhas, de pecado, e aceitarmos isso como cristãos. E aí no versículo 6, Paulo vai dizer: o seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Ele está dizendo o seguinte, que o nosso falar, o nosso expressar aquilo que pensamos ou que cremos, precisa ser agradável, revelar graça às pessoas, manifestar a graça de Deus a todos no nosso falar, na nossa maneira de colocar as coisas. E mais, temperado com sal. O sal, você sabe que ele tinha a função de temperar as comidas, né, de dar sabor, mas também de conservar as comidas num tempo que não se existia a refrigeração. Né? Então, o que ele está dizendo é o seguinte: o nosso falar, além de apresentar graça, a graça de Deus, precisa também não estragar, não permitir a corrupção, não corromper. Corrupção significa estragar. No original, corrupção é isso que significa. Aquilo que está corrompido foi estragado. Então, nós não podemos permitir que o que nós falamos, o nosso posicionar, quando nós nos posicionamos em algum lugar, a respeito de algum assunto, a respeito de algum fato, nós não podemos permitir que com as nossas palavras, com o nosso modo de falar e com aquilo que falamos, venhamos a estragar o ambiente, venhamos a estragar a mente das pessoas, venhamos a estragar o que está acontecendo. Por isso nós precisamos tomar muito cuidado. Inclusive, a título de exemplo, precisamos tomar cuidado quando falamos com as crianças, por exemplo, porque as crianças assimilam as informações de uma maneira diferente da nossa. Você perceba que as crianças, antes mesmo de entender o que falamos, elas entendem o como estamos falando. Eu tenho um filho pequenininho, tenho 1 ano e 10 meses, e 9 meses, e ele, algumas coisas, muito mais do que entender o que de fato estou falando, hoje ele já entende muito mais, né, as coisas que falo de fato, mas antes, mais do que entender o que eu falava objetivamente, ele entendia o como eu falava. Então, se eu falava com os olhos, não é, de bravo, ele entendia que eu estava bravo. Se eu falasse sorrindo, ele entendia o como.
E nós precisamos entender isso, que nós precisamos corroborar o como falamos com o que falamos e manifestar a graça de Deus e não estragar. Quando falamos de maneira dura com as crianças, quando somos muito ríspidos, nós acabamos por abrir uma porta para podermos estragar uma vida. Ah, você é burro! Imagina uma criança que ouve isso. Como que ela vai crescer? Ah, você é relaxado! Ah, você é isso! A criança assimila aquilo de tal forma que ela vai se estragando. Por isso que nós muitas vezes chegamos na fase adulta tendo concepções a respeito de nós mesmos que não é verdade. Que não é verdade, mas porque tanto ouvimos aquilo, assumimos aquilo como uma verdade. Ou seja, fomos estragados. Ou seja, não houve temperança, o tempero do sal. Não houve o cuidar, o manter saudável o pensamento de alguém acerca de si mesmo. E aí ele diz, para que saibam como responder a cada um. Então ele está falando, o seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para não estragar as relações. Para que saibam como responder a cada um. Cada pessoa é uma pessoa. Cada pessoa tem uma necessidade, cada pessoa tem uma percepção, cada pessoa tem um jeito de ver as coisas. E nós precisamos, como quem ama, ler as pessoas e perceber qual é o melhor jeito de se tratar com aquela pessoa. O Senhor Jesus, o reino de Deus, avança entrando por portas e não por portões. O reino de Deus não avança no meio da multidão. Não é com multidão que Jesus Cristo trata. Ele trata no discipulado, no convívio, pessoa a pessoa. Por isso ele vai dizer o seguinte, olha, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, então veja, cada coração é uma porta, é uma oportunidade. Cada coração é uma porta que se pode abrir para a mensagem entrar. Então Paulo diz, para que saibam como responder a cada um. Muitas vezes nós temos o problema de achar que o evangelizar é uma ação de massa, é uma ação de multidões simultaneamente. Mas o evangelizar é um processo individual, de pessoa a pessoa. Eu e você precisamos entender que a mensagem que temos para passar é uma mensagem que é de pessoa a pessoa. Por mais que nós tenhamos momentos de direcionamento em conjunto, em coletivo na igreja, como a pregação, que é esse momento que você está participando agora, o nosso crescimento e desenvolvimento se dá pessoa a pessoa, porque cada um tem um tempo, cada um tem um jeito de aprender, um jeito de ouvir, cada um tem um background diferente do outro, e por isso nós precisamos ter as nossas palavras. O nosso falar precisa ser agradável e temperado com sal, para que saibamos a maneira de falar com cada um. Não posso falar com o fulano e com o ciclano da mesma forma. Um tem um jeito de ser direcionado, o outro tem outro. Pegue você mesmo como exemplo Jesus. Jesus tinha ali os discípulos, né? E aí de repente você tem ali Pedro, alguém tempestivo, alguém que se impõe, alguém que fala, e você tem João. Né? Pedro que fala assim, Senhor, eu não vou te abandonar, Senhor, se és tu, manda ir contigo, né? Ele se manifesta de maneira intensa. E você tem João que chega ao peito de Jesus e diz, quem é que vai te trair? Ou aquele que encosta em Jesus e fala de perto. Não é? Cada um jeito. Então Jesus para Pedro vai falar, vai ensinar de uma maneira, vai se posicionar de uma forma, para João vai de outra forma, para Tiago de outra forma, para Felipe de outra forma, e assim ele vai ensinando a cada um, porque a sua palavra é uma palavra que manifesta graça e que é temperada com sal, conserva as relações, que as nossas falas conservem as pessoas próximas de nós e não estraguem o relacionamento de tal forma que as pessoas se afastem. Pergunte-se isso, como é a forma que você tem falado, principalmente com aqueles que estão de maneira imediata à sua volta. Aquelas pessoas que estão de maneira imediata ao seu entorno. Pare para pensar se a sua maneira de falar e o que você tem falado, se tem estragado as relações e afastado, ou se tem preservado, se tem manifestado graça e, por isso, mantido as pessoas perto de você. No tempo de Jesus, as crianças eram tratadas como marginais, como marginais no sentido de não tinham valor. Mas, em Jesus, percebemos que as crianças têm uma proximidade com Ele, como adulto, porque Ele manifestava
graça. E nós precisamos ter essa percepção. O que falamos, o que fazemos, manifesta a graça? Conserva as relações? Ou gera sempre conflito? Gera aquela indisposição entre as pessoas? Paulo está dizendo o seguinte, nesse trecho, nós percebemos o seguinte, existe em Paulo uma prioridade: evangelizar, manifestar o mistério de Cristo, enviar a mensagem a cada um. Para isso ele precisa de portas abertas, de corações dispostos a ouvir. E para isso ele precisa de oração constante. Ele precisa de atitudes de sabedoria, não é? Que nos fazem aproveitar todo vento que consiga direcionar para o porto seguro que é Jesus Cristo, que nos mantenha de maneira oportuna, né? Que tenhamos uma ação de aproveitar as oportunidades, não desperdiçar tempo. E mais, precisamos de um falar agradável, de entender, de sabermos falar da melhor forma para uma pessoa ouvir. O nosso grande objetivo é evangelizar, é manifestar a mensagem do reino. E para isso nós precisamos iniciar com a oração. Temos uma vida de atitudes sábias e temos o nosso cuidado no falar para preservar, para manter perto e não para repelir as pessoas. Que em nome de Jesus, eu e você possamos ter essa consciência de que precisamos ser servos oportunos, servos que aproveitam o tempo, servos que não perdem tempo, que não perdem uma oportunidade de manifestar a graça de Deus, de manifestar o amor de Deus, de manifestar aquilo que Deus fez por nós em seu Filho Jesus. Que sejamos nós a mensagem do Evangelho andando por aí. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito. Te agradecemos porque sua palavra chegou até nós e que pessoas, Pai, tiveram suas palavras temperadas com o sal, o que nos fez nos manter perto delas e aprendermos sobre o Senhor, Pai. Te louvo porque nos achegamos a Ti, Pai. Te louvo porque o nosso coração, Pai, foi aberto, Pai. O Senhor nos convenceu, Pai. O Teu Santo Espírito nos convenceu a abrir essa porta, Pai. E tenho certeza de que cada pessoa que está ouvindo essa mensagem, tenho certeza, Pai, de que todos nós tivemos alguém orando para que essa porta fosse aberta, alguém orando para que a resistência do nosso coração fosse quebrada e assim a Sua palavra pudesse chegar até nós, Pai, de maneira plena, Pai, de maneira agradável. E que assim seja conosco também, Pai. Que sejamos pessoas, Pai, que tenham uma vida de oração, dedicada, perseverante na oração. Que sejamos pessoas que tenha uma atitude sábia diante de tudo que está acontecendo, que o nosso proceder com todos aqueles que não conhecem a Sua palavra seja um proceder sábio, que tem como prioridade manifestar a Sua palavra, Pai, e que em nome de Jesus sejamos pessoas, Pai, que tem a palavra que revela a graça, que preserva as relações, Pai, para que possamos saber como falar a cada um e assim o Teu reino, Pai, ir avançando de porta em porta, Pai, para que nós possamos cada vez mais perceber a graça de vivermos em um lugar, em uma cidade, em um estado, em um país que tem mais cristãos, Pai. Mas não cristãos não praticantes, Pai. Mas crentes não praticantes, mas cristãos de fato, que vivem sob o exemplo e a obediência de Jesus Cristo, Pai. Em nome de Jesus, que seja assim na minha vida e na vida desse meu irmão e minha irmã que está compartilhando deste momento comigo, Pai. Nós te louvamos, te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, Deus. Fala a cada coração cada vez mais, Senhor. Age, Senhor, em nós e através de nós. Em nome de Jesus, amém. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que você tenha uma semana abençoada. Lembrando que nós temos o nosso Com a Fé da Manhã, segunda, quarta e sexta, às 8h30, 8h30 da manhã. De quinta-feira nós temos um momento de estudo também pelo Instagram, às 20 horas. Estamos em Êxodo, capítulo agora 36, nós vamos chegar, e estamos chegando já ao fim, né? Capítulo 35, se não me engano. E nós vamos 36, exatamente. E nós estamos chegando ao fim já de Êxodo e se iniciará a posteriori uma nova série. E aí vamos ver como vai ser também o nosso proceder com relação a isso. Espero que o Senhor abençoe a sua vida. Espero que você tenha uma semana abençoada. Se precisar de alguma coisa, entre em contato conosco, seja pelo YouTube, seja pelo Instagram, mande lá a sua mensagem e nós estamos prontos, né, para abençoar a sua vida, para andar com você, para caminharmos juntos, né? Siga-nos lá no Instagram,
comunidade em Cristo. Que Deus abençoe a sua vida. É uma bênção podermos estarmos juntos e que o Senhor realmente fale ao seu coração ao longo desse dia todo e que você manifeste a graça de Deus e preserve as relações no seu falar. E que você também não perca nenhuma oportunidade de manifestar essa nova realidade que vivemos, que é Jesus Cristo. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.